Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa continuação da nossa arte no cimento queimado, tá? Bom, este ambiente aqui é o ambiente do nosso curso, ok? Então a gente vai falar um pouco sobre reforçar e entrar a fundo na questão de preparação de superfície, até mesmo vamos calcular a área quadrada aqui e, enfim, passar um review aí das ferramentas com relação à situação que a gente vai encontrar para a gente estar dando continuidade. Porque a estrutura, a edificação da nosso cimento queimado parte-se aqui, Isso é o principal detalhe muito importante, que é o que? A preparação da superfície. Como a gente vai preparar e, além da preparação, é claro que é algo consequente do que? De uma boa avaliação. Vamos fazer uma boa avaliação dessa superfície aqui, tá? Pra gente, então, adentrar no tipo de preparação que vai ser utilizada aqui, tá? E antes de mais nada, se você não tem experiência, se você não é pintor, por exemplo, Jairo, não sei como aplicar uma massa corrida na parede para deixar ela lisinha. Eu vou deixar aqui abaixo nos conteúdos adicionais, nessa página do teu curso, um link meu no YouTube, onde eu ensino a aplicar a massa corrida rolada, ok? Então nesta playlist você vai estar aprendendo a distribuir a massa PVA utilizando ferramentas assim, com rolinho cabelo de anjo, que vai deixar filé a tua parede. Se você não tem experiência, se você não é pintor, você é um robista, tá aí um incremento, um incremento a mais para você aí sair na frente, deslanchar mesmo no seu efeito. Porque massa PVA no tratado de um reboco virgem, por exemplo, se aqui fosse um reboco virgem, como é que a gente vai fazer? A gente precisa preparar ela, selar, aplicar a massa PVA, fundo preparador, deixar ela lisinha, ok? Então, como não vamos fazer aqui, tá aí um conteúdo para vocês aí, aqui embaixo, um conteúdo adicional, que nada mais é do que umas 17 videoaulas, se eu não me engano, que está lá no meu canal no YouTube, Jairo Acabamentos. Se você não é inscrito lá, acompanha a gente por lá que tem muito conteúdo bacana também. Bom, então vamos ao que interessa, Bom, vamos falar primeiramente, vamos falar aqui sobre a nossa área quadrada. Eu já fiz o cálculo da nossa área quadrada, que no caso aqui é 1/4, correto? Então vamos lá. Eu medi na sua linha horizontal de uma parede a outra, deu 7 metros, deu 3,70 metros na horizontal, ok? O comprimento dessa parede deu 3,70 metros por 2,80 de altura. O padrão do Brasil é 2,80, correto? Então, 3,70 metros por 2,80. É assim que você calcula a área quadrada, tá? Então, 3 vezes 3,70 por 2,80, multiplicado, é claro, dá um total de 10 metros e 36 centímetros. Se você multiplicar 3,70 metros por 2,80 metros de altura, dá um total de 10,36 metros, ok? 10 metros e 36 centímetros. Porém, essa não é a minha área quadrada. Por quê? Porque tem a janela. Então a gente tem que descontar essa janela. Desses 10 metros e 36, que deu a área total dessa parede, temos que descontar a janela. A janela a gente vai descontar medindo a mesma também. Então a gente vai medir o seu comprimento pela sua altura. Deu 1,5 metro por 1 de altura. Ou seja, 1,5 metro por 1 é 1,5 metro, correto? Multiplica aí 1,50 por 1,00, vai dar 1,50 centímetros, correto? Então a área quadrada desta janela é 1,5 metro, 1,50 centímetros. Então o que a gente faz? Agora a gente pega os 10,36 metros, que deu a área total, e subtrai pelo valor total da janela. Então seria o quê? 10,36 centímetros, que é a área total, menos 1,5 metro da janela. Aí temos um total de 8 metros e 86 centímetros. Então a nossa área do nosso curso vai se basear em 8 metros e 86 centímetros de parede que vamos
preparar e aplicar a nossa arte do cimento queimado. Combinado? Tá? E agora vamos, então a gente achou essa área total. Se a gente tivesse na casa de um cliente e ele pedisse para medir para você, você ia fazer isso. Multiplicar o comprimento vezes a altura, descontar o tamanho de janela, de porta que tiver, correto? E você chegar no seu valor exato aí, tá bom? Aí depois que deu 8,86 metros, a gente vai multiplicar pelo valor da arte do cimento queimado. E o valor da arte do cimento queimado, ela gira em torno de 80 a 100 reais o metro quadrado. Aqui é interior, né? Então normalmente a gente cobra aí, eu costumo cobrar 80 reais o metro da arte do cimento queimado. Então se você multiplicar 8,86 metros quadrados, que dá essa área total, se você multiplicar isso por 80 reais o metro quadrado de cimento queimado, logo teremos o valor real dessa parede. Então, essa parede para um cliente ficaria em R$ 708,80. É claro, você vai arredondar para R$ 700 reais aí, se for o caso. Combinado? Então, uma dica simples de como você fazer então o cálculo do seu trabalho, né, da sua parede, descontar a janela e você chegar no valor exato da metragem e multiplicar esse mesmo valor pelo o valor normalmente cobrado do cimento queimado muito bem feito aí, que é em torno de 80 a 100 reais. Ah, Jairo, mas a cliente quer que eu faça em cima do andaime, tem 6 metros de altura. Então você vai cobrar mais caro, porque tem os seus riscos, tem a sua saúde, tem a tua vida. Você tem que andar, trabalhar aí em cima de andaime de 3 peças, de 3 peças juntadas aí, se for o caso, até mais que isso. Tem que ter corda, tem que ter os equipamentos de segurança e mesmo assim toda segurança, né, não é o suficiente, ok? Então, quanto mais aumenta a dificuldade, mais você vai aumentar a metragem para cobrar do cliente. Se ele tem uma parede de 6 metros de altura, você não vai cobrar 80 reais não. Pode cobrar seus 120, 130, 150 de boa por conta da dificuldade. Ah, o cliente quer que eu faça aqui na laje para mim ficar ali. Aumenta também, eu vou cobrar 110 reais o metro do seu cimento queimado porque eu vou ter que ficar aqui, ó, com torcicola aqui o dia inteiro, né? Então, aumentou a dificuldade, aumentou o valor. Beleza? Combinado com o teu orçamento? Bom, agora, o produto, vou falar um pouquinho sobre o produto, sobre as ferramentas. Porque assim, pra gente falar do produto e a ferramenta, eu vou precisar fazer um vídeo de avaliação pra gente vai percorrer essa parede, né? Pra gente ver a situação dessa parede, para depois a gente falar sobre o produto que a gente vai utilizar, tá bom? Bom, então vamos fazer isso, ok? Então eu vou pegar o vídeo e com o auxílio daquela ferramenta que eu falei pra vocês que é fundamental, que é o nosso terceiro olho, que esta ferramenta faz com que você descarte a utilização de lixas. Consegue ver a sombra aqui em mim e tal? O que é isso? É um refletor, ok? Então pode ser que a imagem fique um pouquinho distorcida tal aí, mas é por conta desse carinha aqui, que vai nos ajudar muito, tá ok? Então, ó, meio escura a câmera agora vai ficar aí e tal, né? Mas é um refletor de 50 watts, dói até a vista, que a gente vai colocar na lateral dessa parede e avaliar o quanto ela está irregular. Primeira coisa, eu vou fazer um orçamento tal, beleza, faz o orçamento. Se você puder levar um refletor desse para casa do cliente, eu vou avaliar sua parede. Então você vai avaliar, faz as metragens que a gente fez aqui e avalia. Coloca um refletor de lado, soltando o raio assim, ó, de luz, para você ver as condições que tem essa parede. Às vezes você vai cobrar 80 reais do cliente, porém a parede está muito zoada. Você vai ter que preparar ela e de repente você vai gastar aí um dia inteiro, dependendo, para você só preparar ela, tá? Então vale muito a pena você fazer uma boa avaliação da sua superfície que você vai encontrar na casa do cliente, correto? Então vamos colocar o nosso refletor aqui do lado e vamos percorrer um pouco a câmera para ver a situação dessa parede, combinado? Bom, aluno, vamos lá então. Estamos aqui na nossa parede, ok? Para avaliação. Colocamos aqui o nosso refletor.
Está bem posicionado aqui no chão e ele está me dizendo a situação que eu vou encontrar com essa parede. Vamos vir de encontro com ele para a gente avaliar certinho como está essa parede, né? Ó, de frente com a luz você consegue ver com maior clareza a situação que você vai encontrar na tua parede. Então temos aqui, né, alguns relevinhos, que esses relevinhos, desculpe aqui, ó, foi alguns ajustes que eu precisei aplicar uma massa PVA aqui embaixo. PVA, desculpe, massa acrílica, né? Apliquei uma massa acrílica aqui porque tinha algumas irregularidades, algumas imperfeições, alguns calombinhos nessa parede, o qual toda essa área de baixo eu precisei aplicar uma camada de massa acrílica para dar uma regularizada aqui, ok? Para deixar ela mais lisinha o possível. Agora já nas partes superiores não temos muito problemas com irregularidades, né? Tem um pouquinho ainda, você percebe, né? Olha só, algumas junções, algumas ondulaçãozinhas aqui, ó, no canto da parede, da janela e tal, né? Mas isso aí a gente vai contornando aos poucos, né? Vamos contornando, é claro, com a nossa aplicação da nossa massa. Olha aqui, ó, um buraquinho, né? Um buraquinho, isso aqui é de boa, a gente cobre com a massa, né? Aqui é os relevinhos, o qual a gente aplicou a massa. Isso aqui a gente vai ter que isolar tudo, raspar bem isso aqui para não deixar isso, tá vendo, ó? Tudo relevo, né? Um excesso de massa acrílica que ficou, precisa ser removido isso. Mas a parede no geral ela não está muito crítica não, tá? Então ela não está muito zoada. E é aquilo, né? Cada 10 paredes que você encontra aí no Brasil é 11 que vai ter irregularidades. Então depende do grau dessa irregularidade. Então você vai avaliar. Isso é uma questão de avaliação. Então com o auxílio do refletor você vem subindo o teu olhar e vem acompanhando toda a área quadrada que você for aplicar para ver se tem caroço, se tem ondulações, se tem relevos no reboco, se tem buracos muito consideráveis. Isso aqui é de boa, mas imagina um buraco afundado que quase cabe uma mão aqui, né? Então isso que é o problema para vocês entrarem nos efeitos decorativos. A parede tem que estar mais uniforme possível para você trabalhar com ela. E para isso a gente precisa então desta avaliação. A avaliação é fundamental, tá bom? Aqui no caso, aqui em cima, ó, pedimos para a cliente remover o ar-condicionado e essas buchas aqui, elas precisaram ser tipo marteladas, né? Eu martelei essas buchas para elas entrarem mais para dentro, porque ela estava toda saliente com relevo na parte externa. Então foi feito isso para que ela fique uniforme essa parede. Então de 0 a 10, essa parede aqui estaria em umas condições aí, né, digamos que 9, né? Não tá perfeita, é muito difícil estar perfeita, mas não tá tão zoada assim. Isso significa que eu não preciso entrar com uma regularização muito bruta nessa parede, já que ela não está tão zoada assim, tá bom? Então o que? Uma própria massa versátil da base branca ajudaria, ou de repente uma massa acrílica para a gente regularizar aqui, pelas condições que se encontra essa parede, ok? Pela avaliação da minha parede, de 0 a 10 ela está 9, perfeita. Acredito que a gente nunca vai encontrar uma parede 10, nota 10, perfeitinha. Sempre vai ter um relevinho, sempre vai ter alguma coisa. E essa aqui não está muito zoada, só mais a parte de baixa, que no caso eu já peguei e já resolvi, né? Apliquei um pouco de massa acrílica com a minha lâmina aqui da Beroex. Ok? Então eu peguei de baixo para cima aqui, passei uma camadinha, uma camada fina até, porque não estava muito ondulado, e já resolvi o problema. Por quê? Ela não está tão crítica assim. Quando a parede está bem crítica, né? Até mesmo para os meus efeitos lisos, no caso mármores, eu sempre recomendava para o meu aluno, ó, corre dessa parede que a coisa tá feia. Faça a avaliação primeiro com o refletor. Como é que ela está? De 0 a 10. O quanto zoada está essa parede de 0 a 10? Ela está 6? Não, tipo assim, né? O quanto boa ela está de 0 a 10? Melhor dizer, ou zoada. Aqui no caso de 0 a 10, ela está 9%, né? 90% bacana. De 0 a 100, por melhor dizer. Então 10% tá zoada.
E, por exemplo, se a parede tivesse de 0 a 100, ela tivesse 60% boa e 40% zoada, eu já diria pro meu aluno, ó, corre, abandone isso aí, chame um padre aí que a coisa tá feia, né? Por quê? 40% de irregularidade na sua superfície, na sua parede, você não vai conseguir isolar isso com o quê? Com massa acrílica ou com massa PVA. Até consegue, você vai ter que dar umas 20, 30 demão aqui de massa, porque tá muito zoada, tem muito caroço, muita ondulação. Então, quando você se deparar com situação que seja aí, cara, mais que 15% de irregularidade, a coisa tá feia, né? E se a coisa tiver feia, o que você vai precisar fazer? Você precisa necessariamente entrar com uma lâmina da Beroex para entrar em situações críticas na sua preparação? Não. Uma desempenadeira dessa, que é padrão, uma desempenadeira da Galo, né? Que é barato, acredito, né? Não deve custar muito caro e a maioria dos pintores consegue. Ou o espatulão. Essas duas ferramentas não são caras, encontra essas duas ferramentas pelo Mercado Livre por preço bem acessível. Essa aqui, se você digitar espátula da Frontec, você encontra no Mercado Livre por uma margem de R$150. Mais ou menos, tá? Início de 2020 tá custando mais ou menos isso. E essa ferramenta aqui você vai pagar, sei lá, uns R$40, 50, alguma coisa assim, até menos. De 30 a 50 reais. Desde que ela tenha, ela tem um suporte aqui, né? Ela estende o suporte, não só do cabo, mas ela tem uns 2 dedos aqui, cada lado, para quê? Para dar mais firmeza e mais alinhamento na sua ferramenta. Se ela estiver bem alinhadinha, bem bonitinha, ela pode sim ser uma ferramenta para você regularizar a sua parede. Quando a tua parede estiver mais ou menos 40% zoada. E como você vai fazer isso? Você vai entrar com massa acrílica, massa PVA, para você isolar 40% de parede zoada? Não. Você vai entrar com massa niveladora. Não existia esse produto há muito tempo. Tem muitas regiões que os pintores não sabem que é uma massa niveladora. Então a massa niveladora é o quê? É uma massa que não murcha. É uma massa que você consegue aplicar ela na espessura de meio centímetro. Cada camada você aplicar meio centímetro dessa massa, meio centímetro de grossura, e ela não vai murchar, ela não vai enrugar, ela não vai se contorcer, trincar, rachar, como se fosse o caso da massa acrílica e massa PVA. Vai você aplicar uma camada de meio centímetro de massa PVA, que é a massa corrida, ou de massa acrílica, meio centímetro, para você ver o que vai acontecer. Ela vai rachar, vai trincar, vai enrugar, vai ficar toda zoada. Já a massa niveladora, ela vai ficar estável, tá? Você aplicando ela, ela vai ter essa uniformidade, não vai enrugar, não vai trincar, não vai desplacar. Ela é rica em componentes acrílico, ela vai ficar estável na sua parede. E se a sua parede tiver 40% zoada, uma demão de meio centímetro, acredito que já é para você corrigir sua parede. Ah, mas tá tão zoada que nem meio centímetro eu consegui corrigir. Então você espera secar bem de um dia para o outro e aplica mais uma demão de massa niveladora. Aí vai ficar tipo o quê? Vai ficar 1 centímetro de massa. Aí se você me disser que a sua parede com 1 centímetro de massa niveladora em cima não foi o suficiente, aí você abandona mesmo. Aí que tem que fazer? Aí tem que rebocar de novo a sua parede, não tem condição. Tá? Então de meio centímetro a 1 centímetro, massa niveladora. Ah, minha parede está mais ou menos boa. Então, aí você entra até com uma ferramenta mais suave, mais de boa, e entra com a própria massa acrílica, ou de repente a própria textura lisa versátil, porém em base branca. Você não vai pigmentar ela na cor para você regularizar, mas você pode utilizar ela como uma massa niveladora também. Ela é bem mais encorpada, mas só que você não pode aplicar meio centímetro dela, da lisa versátil, tá bom? Então tem que ser uma camada fininha, de uns 2 milímetros aí. E assim com a massa acrílica. Né? Massa acrílica, a textura lisa versátil, mais ou menos 2 milímetros. Massa niveladora, 5 milímetros. Né? Então dá mais que o dobro. Ok? Então se não tiver muito zoada, você pode utilizar a própria textura lisa versátil ou uma massa acrílica, que dá super certo. Aqui, como no meu caso também, tá de boa, não está muito zoada assim, mais ou menos aí
uns 10%, e aqui eu já isolei bastante a área de baixo, então já foi o suficiente, ok? Então, ó, essa textura, né, que é a lisa versátil da Futura, ó, textura acrílica, interior, exterior, lisa versátil da Futura. Ela pode ser utilizada também como regularização. Só que você não vai pigmentar ela na cor, você pega ela base branca, tá? Você só vai pigmentar na cor para você fazer o efeito da nossa arte do cimento queimado. Mas a base branca ela vai utilizar, você pode utilizar muito bem ela de uma forma econômica para regularizar. E esse termo versátil aqui, ó, faz jus a isso. Você pode fazer um efeito madeira, assim como vocês estão vendo aqui, ó. Esse efeito madeira que eu fiz com ela, tá? Um efeito madeira, um efeito tijolinho, uma regularização da parede. O versátil é uma variável, né? Você consegue trabalhar com ela em vários segmentos, para um efeito tijolinho, para um efeito madeira, para uma correção da parede que não está muito zoada assim, tá? Você consegue trabalhar com ela, ok? Então, agora eu vou mostrar um pouco para você, né? Mostrar um pouco dessa textura aqui da massa niveladora. É um produto meio que novo no mercado, pelo menos aqui na minha região. Eu nem sabia que existia isso, sinceramente, massa niveladora. Para mim só existia duas massas, né? Massa corrida e massa acrílica. Agora massa niveladora, então tá aí. Então pesquisem, tá? Essa aqui é da marca Colorsa, é uma empresa aí de americana, mas eu já vi umas 3 empresas. A Grafitex também tem, lá do Paraná, tá? Paraná tem Grafitex, massa niveladora da Grafitex. Tem a Colorsa lá de Americana, Santa Bárbara do Oeste, se eu não me engano, aquela região ali. E tem uma outra marca aqui também que eu estava usando, mas não sei de onde que é não me lembro. Mas as empresas estão chegando aí e trazendo esse produto no mercado que, ó, realmente ajuda pra caramba nós pintores decoradores. Ela vem assim, numa barrica de 25 quilos, se eu não me engano, né? E ela vem amarradinha aqui, ó. Acho que o pessoal que é pintor já pegou produtos assim, de repente grafiato, que vem com fio de nylon aqui amarrado, né? Então ela vem desse jeito, essa massa niveladora, e ela lembra muito o aspecto de um grafiato, né? Ela parece um grafiato, lembra muito um grafiato de malha fina. Olha, ela é bem consistente, ela é arenosa, lembra muito um grafiato, muito mesmo. E essas pedrinhas, ela tem umas pedrinhas dentro dela. Essas pedrinhas parece que você está pegando numa massa com açúcar cristal dentro, porque é umas pedrinhas bem ligeiramente aí suaves, bem discretas, né? E ela é rica em produtos acrílicos, tá? Então ela ajuda na impermeabilidade, né, de paredes. Pode utilizar tranquilamente para área externa. Então é um tipo de produto que você consegue aplicar facilmente com aquelas ferramentas que eu demonstrei, com uma desempenadeira da Galo, com uma lâmina, com um espatulão, com uma lâmina de repente da Beroex, tá? Então, olha só, é isso, tá? Bem bacana o produto, né? E esse produto você consegue aplicar ele com uma espessura de 5 milímetros, né? Ou seja, meio centímetros, né? Olha aí. Ele é bem encorpado e ele vai realmente regularizar a sua parede, tá bom? Então aquelas paredes aí que tem uma irregularidade braba, né? De mais ou menos uns 40% de parede ruim, né? Passou de 15% de irregularidade na tua parede, pode pegar uma massa niveladora. Agora se tiver 15%, parede sua zoada, irregular, aí você entra com a própria lisa versátil ou a massa acrílica, tá? Isso que eu recomendo, ok? Aí, então, só para nível de curiosidade, de repente você vai fazer um trabalho desse, do cimento queimado para a área externa, e a área externa é mais zoado ainda, né? Nossa, aí que os pedreiros normalmente capricham na irregularidade para serviço externo. Então você pega aquela parede tão feia pro lado externo, você vai falar pro cliente, nossa, mas não dá. Dá sim, tá? Se não tiver muito, tiver mais ou menos 30%, 40%, aí você consegue regularizar com a massa niveladora. Então para a área interna a coisa tem que ser muito feia, né? É meio difícil você encontrar uma parede hoje a nível de 40% de irregularidade.
né? Só mais aquelas casonas mais antigas que tem isso, né? Mas normalmente esses 40% de irregularidade a gente encontra facilmente para áreas externas, né? No vídeo de hoje a gente abordou bastante sobre até mesmo como fazer o orçamento, fazer os cálculos, avaliar a parede com o nosso refletor. Demos até o preço de quanto vai ficar aqui essa parede, né? Falando sobre a massa niveladora, as ferramentas que vamos utilizar, o produto que foi utilizado para regularizar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Agora que a gente já avaliou toda essa parede, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar raspar. Com o auxílio do refletor, a gente vai pegar aqueles grumozinhos, aqueles carocinhos, tal, pegar uma espátula maiorzinha, né? Depois no outro vídeo eu posto isso. Eu raspando essa parede. Pra quê? Pra tirar alguns carocinhos, né? Às vezes fica aquele aspecto casca de laranja na tinta, tal, alguns carocinhos. Então você vai colocar o refletor e vai raspar toda a sua parede e passar a fita, né? Passar a fita crepe, protegendo o gesso, a parede, proteger o chão para não sujar também, né? Aí a gente vai começar então a lastrar a nossa própria textura na cor. Não sei se vou colocar um pouquinho de azul, não sei, mas vamos entrar com a nossa lâmina da Beroex depois que a gente fizer todo esse processo de raspagem, tirar o pó, passar um paninho para tirar o pó depois que a gente raspar, né? Mandar a fita em tudo, proteger, aí a gente entra com a regularização com essa ferramenta aqui. Tá? Então, pô, Jara, mas você já não fez a regularização com massa acrílica aqui e tal. Mas mesmo assim você vai entrar com a primeira camada da textura lisa versátil com o espatulão, sim. Porque ela vai ser o nosso fundo. Independente de como estava a parede, ao invés de você pintar na cor, eu dou prioridade para aplicar uma camada o suficiente que cubra esse branco aqui. Tá? Então ela cobrindo o branco, ela vai regularizar ao meu ponto, ao meu gosto, com auxílio do refletor. Combinado? Aí sim a gente tem uma parede bem regularizada. Mas isso a gente vai tratar nos próximos vídeos, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.